Senta aí, glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Esperar os irmãos descerem aqui, se assentarem. Glória a Deus. Você que tem sua Bíblia já pode abrir ela comigo aí, no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler dos versos 39 a 43. Lucas, capítulo 23, dos versos 39 a 43. Se achar, você pode dar um amém. Se porventura você não tiver Bíblia, tem aqui na projeção para você acompanhar. Lucas 23, dos versos 39 a 43. Amém? Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemou contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Amém? Nós estamos numa série de Páscoa e hoje nós vamos pregar o segundo sermão da nossa série. Hoje nós vamos falar as três cruzes que havia no dia da crucificação de Cristo no Calvário. Estamos falando um pouco sobre essa série, sobre Páscoa, aleatoriamente, sem uma sequência cronológica. Semana passada nós falamos um pouco dentro desse texto também, sobre as 7 falas de Jesus na cruz. E hoje nós queremos falar sobre essas cruzes, porque a Páscoa ela é simbolizada por 2 elementos: morte e a Páscoa. Então, todas as vezes que nós falamos de Páscoa, nós estamos falando intimamente de cruz. Não tem como nós falarmos de Páscoa sem nós falarmos de Cristo crucificado, sem a crucificação de Cristo. Ou seja, quando nós falamos de Páscoa, falamos de cruz. E quando nós falamos de cruz, nós falamos de salvação. Então a mensagem da Páscoa, ela é uma mensagem de salvação. A Páscoa fala sobre a salvação. A Páscoa aponta para a salvação de Cristo na cruz do Calvário por nós. Quando falamos de Páscoa, estamos falando de salvação. Quando falamos de Páscoa, estamos falando de redenção. Quando falamos de Páscoa, estamos falando do perdão dos meus e dos seus pecados. A Páscoa fala disso. A Páscoa aponta para isso. A Páscoa aponta para a salvação, para a redenção, para o perdão dos pecados. Quando nós falamos de Páscoa, nós estamos falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O Deus Altíssimo que se esvaziou da sua morte de cruz, isso é a Páscoa. É a encarnação do Verbo vivo. É o Filho de Deus encarnado em forma humana, morrendo pelos nossos pecados naquela cruz. A Páscoa aponta para o sacrifício de Cristo. A Páscoa aponta para a obra perfeita de Cristo naquela cruz. O Cristo que se esvaziou da sua glória. O Cristo que tomou a forma humana. O Cristo que morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Sendo assim, meus irmãos, é impossível falar da Páscoa, a data mais importante do nosso calendário, sem falar da cruz de Cristo. É impossível. É impossível falar de Páscoa sem falar de cruz. É impossível falar de Páscoa sem falar a respeito do Calvário. A Páscoa, irmãos, ela não é só a morte de Cristo. Ela é a morte e a ressurreição de Cristo. Só que não existe mensagem de Páscoa sem a mensagem da cruz. Veja bem, para Cristo ressuscitar no domingo, Ele precisou morrer na sexta.
Para Cristo levantar daquela sepultura no domingo, ele precisou morrer crucificado na sexta-feira da paixão. Por isso, antes da ressurreição, nós precisamos falar da morte. Nós vamos falar da ressurreição nos próximos 2 domingos. Mas antes de nós falarmos da ressurreição, do que aconteceu naquela sepultura, nós precisamos falar da morte de Cristo, da cruz de Cristo. Quando nós falamos de cruz, irmãos, e da morte de Cristo na cruz, preste atenção. A morte de Cristo na cruz, ela é um evento pré-histórico. Hernandes Dias Lopes fala sobre isso. A morte de Cristo, ela é um evento histórico. A morte de Cristo na cruz é algo que estava cravado e encravado no coração de Deus desde o início de todas as coisas. Desde as eternidades passadas. A cruz de Cristo estava cravada no coração de Deus Pai antes da fundação do mundo. Antes que tudo existisse. E aqui eu quero ler 3 textos que vão mostrar isso para nós. O primeiro deles, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nos versos 18 a 20. 1 de Pedro, no capítulo 1, nos versos 18 a 20. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Preste atenção aqui. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos, em favor de vocês. Veja bem, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele é conhecido antes da fundação do mundo, antes que todas as coisas existissem, mas ele foi manifestado a nós nesses últimos tempos. Um segundo texto que está em Apocalipse, capítulo 13, no verso 8. Apocalipse 13, verso 8. Aqui o contexto está falando sobre aqueles que adorarão a besta. Sabe? Vai vir uma besta. E muitos adorarão a besta. E olha o que diz Apocalipse. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Quando o Cordeiro foi morto? O Cordeiro foi morto há 2000 anos atrás? Historicamente, sim. Historicamente, Jesus é crucificado há 2000 anos atrás. Mas a crucificação de Cristo, a morte do Cordeiro de Deus, ela se dá desde a eternidade, antes que o mundo criado existisse. Um terceiro texto está em Atos capítulo 2, no verso 23. Atos 2, 23. A este, Pedro está pregando aqui no seu primeiro sermão. A este, ele está falando de Jesus, a este, Jesus aqui, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Jesus, ele foi morto pela presciência e pelo plano determinado de Deus, pelos homens aqui, mas ele já havia sido enviado e crucificado lá na eternidade passada. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que a cruz e o sangue do Cordeiro já eram conhecidos antes da fundação do mundo. O que acontece há 2000 anos atrás já era o propósito eterno de Deus desde o início de todas as coisas. Era o decreto de Deus, era o plano eterno de Deus. Ou seja, o Calvário não foi um acidente. O que acontece no Calvário não é um acidente. Veja bem, Jesus, o que acontece com Jesus naquela cruz não é uma obra do acaso. O que acontece ali não são pessoas matando Jesus. Não é o sinédrio, não são homens. Não, Deus já tinha predeterminado isso desde a eternidade passada. O Calvário, meus irmãos e minhas irmãs, ele não é um acidente. Ele é o plano de Deus. Ele é o plano eterno de Deus. Veja bem, Jesus estava no Getsemane. E no Getsemane, Jesus ele é entregue por Judas. No Getsemane, Jesus é preso. No Getsemane, Jesus ele é conduzido. E sabe o que acontece? Nessa condução de Jesus, ao ser preso no Getsemane, Pedro nega Jesus 3 vezes. Ele é preso,
ele é entregue por Judas, ele é negado por Pedro, ele é zombado pelos guardas, ele é julgado pelo Sinédrio, ele é julgado por Herodes, ele é julgado 2 vezes por Pilatos, ele é condenado à morte, ele é levado para fora da cidade, ele é crucificado entre 2 ladrões. Jesus, ele é crucificado entre 2 ladrões. Veja bem, no dia da crucificação de Cristo, havia a cruz de Cristo no centro, e havia uma cruz à sua esquerda e uma cruz à sua direita. À sua esquerda estava um ladrão, e à sua direita também estava um ladrão. Naquele dia no Calvário haviam 3 cruzes, e muitas vezes nós olhamos e nos atemos na cruz de Cristo, que é a cruz mais importante ali. Mas não havia somente a cruz de Cristo no Calvário. Naquele exato momento havia 3 cruzes, uma no centro, uma à direita, uma à esquerda. E essas outras 2 cruzes não estavam lá por acaso. Tinha mais 2 cruzes lá. Tinha mais 2 homens sendo crucificados lá. Aquelas cruzes não estavam lá por acaso. Cada uma delas, preste atenção, cada uma dessas cruzes, elas trazem consigo uma mensagem. A cruz de Cristo, ela traz uma mensagem central para nós, mas a cruz da direita fala muito a nós. E a cruz da esquerda fala muito a nós. E a cruz da direita também fala muito a nós. Há 3 cruzes no Calvário, e elas pregam para nós hoje. Aquelas 3 cruzes pregam para nós hoje. Havia 3 cruzes no Calvário, e cada uma dessas 3 cruzes, elas trazem uma mensagem específica para nós. Há 3 cruzes, há 3 mensagens. As cruzes estão pregando, e não é somente Cristo que prega na cruz. O ladrão da esquerda está pregando, o ladrão da direita está pregando, e eles estão pregando para nós aqui hoje. Eles têm uma mensagem para a igreja do Senhor aqui hoje. Há 3 cruzes no Calvário. A primeira delas, a cruz de Cristo, a cruz do Salvador. A primeira cruz que havia no Calvário era a cruz de Cristo, a cruz do Salvador, a cruz da salvação. Jesus, ele é crucificado no meio de 2 ladrões. Ele está no centro. Há um ladrão à esquerda, há um ladrão à direita, e há a cruz de Cristo no centro. Jesus, ele é crucificado entre os malfeitores. Veja bem, entre um ladrão e outro ladrão está o Criador do universo. Entre um ladrão e outro ladrão está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus, o Filho de Deus, ele está na cruz do centro. Você já se perguntou por que Jesus foi crucificado na cruz do meio? Você já parou para pensar por que Jesus ele não está na esquerda? E por que Jesus ele não está na direita? Por que Jesus ele está colocado no meio de 2 ladrões? Por que Jesus ele foi crucificado exatamente naquela posição? Nem na direita, nem na esquerda. Por que ele está crucificado no centro? Sabe por quê? Jesus está crucificado no centro porque os homens julgavam Jesus o maior criminoso entre aqueles 3. Sabe por que Jesus está no centro? Porque ele está sendo julgado ali como aquele que tinha maior pecado. Ele está sendo julgado ali como aquele que era o maior criminoso entre aqueles ladrões. Mas sabe qual a verdade? A verdade é que Jesus está na cruz do centro, porque aquela cruz que está no centro, ela divide toda a história. Aquela cruz que está no centro, ela divide todos os homens. Aquela cruz que está no centro, ela divide toda a humanidade. Por isso Jesus está no centro. Aqueles 2 ladrões, um à esquerda e um à direita, eles são símbolos da própria humanidade. São símbolos nossos. Somos nós. Eles apontam para nós. Eles apontam para a vida que vivemos. Eles apontam para o que Paulo fala em Romanos 3, que todos pecaram, que todos estão destituídos da glória de Deus. Nós olhamos para nós e nós nos julgamos muitas vezes moralmente melhor do que outras pessoas. Não somos melhores do que ninguém. Não somos, irmãos, mais santos do que ninguém. Nenhum de nós que está aqui essa noite, ouvindo essa palavra, adorando ao Senhor, nenhum de nós é potencialmente melhor do que aqueles 2 ladrões. Nenhum de nós. Todos pecaram. Todos, exatamente todos pecaram. Todos são injustos. Todos merecem a condenação. Todos estão debaixo da condenação de seus próprios pecados. Todos.
Aqueles ladrões estavam, nós estávamos. Todos pecaram, todos são injustos, todos merecem a condenação. Mas Jesus está na cruz. Jesus está na cruz do centro. Ele está lá crucificado entre os ladrões, sabe por quê? Porque Ele é quem julga aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. Jesus é quem julga quem se salvará naquele dia e quem se perderá naquele dia. Jesus está na cruz do centro, não porque Ele era o maior dos pecadores, porque não havia pecado nele, não havia erro nele, não havia maldade nele. Jesus está na cruz do centro porque Ele assumiu o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. Sabe por que Jesus está naquela cruz no centro? Porque naquele exato momento Ele está assumindo a minha culpa e a sua culpa. Ele está assumindo o meu pecado e o seu pecado. Ele está assumindo as minhas falhas, as suas falhas. Jesus ali está assumindo o nosso pecado. Ele está na cruz do centro porque Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. Sabe por que Ele está naquela cruz? Porque naquele exato momento crucificado, Deus está lançando a nossa iniquidade sobre Ele naquela cruz. Deus está lançando os nossos pecados sobre Ele naquela cruz. Sabe por que Jesus está na cruz do centro? Ele está na cruz do centro porque Ele levou sobre o madeiro o pecado de todos nós. Naquele madeiro Ele levou o pecado de todos nós. Você quer saber por que Jesus está na cruz do centro? Ele está na cruz do centro porque se identificou comigo, porque se identificou com você. Ele está na cruz do centro porque Ele está se fazendo pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios. Ele se fez pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele tomou o lugar que era nosso. Ele está naquela cruz se tornando maldição em nosso lugar. Ele está naquela cruz do centro se fazendo pecado em nosso lugar. Naquela cruz, no meio de dois ladrões, sabe o que está acontecendo com Jesus? Ele está sendo moído por nossos pecados. Veja bem, Deus moeu o seu próprio filho por conta dos seus e dos meus pecados. Isaías 53:10 vai dizer que Deus se agradou de moer Jesus, de fazer Jesus enfermar. O próprio Pai, Ele moe o seu Filho unigênito por conta do meu e do seu pecado, por conta das minhas e das suas culpas. Jesus está naquela cruz do centro, sabe por quê? Porque Deus Pai o entregou por amor de nós. Por isso que Ele está naquela cruz, porque o Pai o entrega por amor de nós. O Pai o entrega. Você parou para pensar nisso? Deus Pai entrega o seu Filho por amor de nós. Eu estou cansado de ouvir isso. Se você ouve isso com os seus ouvidos apenas, e se isso não toca o seu coração, você precisa buscar em Deus a verdadeira conversão. Veja bem, irmãos, veja bem, Jesus te ama, Deus te ama. Essas coisas se tornaram tão banais para nós, que nós não temos a percepção do que Deus fez por amor a nós. Sabe, isso se tornou banal, se tornou algo comum, algo simples. E nós não conseguimos ver a dimensão do que Deus Pai fez com Deus Filho por conta de nós, miseráveis pecadores que mereciam a condenação eterna. Ele enviou seu Filho. Jesus está naquela cruz porque o Pai o entregou por nós. Olha o que vai dizer Romanos 8:32. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Olha o que diz. Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas por amor de nós, Ele entregou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para morrer naquela cruz por nós. Ele não poupou Jesus. Ele nos amou. E a forma dele demonstrar o seu amor por nós é enviando o seu próprio Filho. Jesus foi para aquela cruz. Ele está naquela cruz no centro. Ele está lá crucificado. E aí nós criamos algumas histórias. E aí Judas entregou Jesus, mas Jesus não está na cruz por causa de Judas. Ele não está naquela cruz por causa de Judas. Aí nós olhamos e vemos que ele vai a Pilatos.
E que Pilatos, ele fica, sabe, receoso. Pilatos não queria entregar Jesus. Ele sabia que Jesus não era um homem mau. Só que ele se acovarda. E aí nós pensamos, Pilatos lavou as mãos, foi a covardia de Pilatos que crucificou Jesus. Não. Não foi a traição de Judas, por ganância, que fez com que Jesus fosse para aquela cruz. Não foi a inveja dos líderes religiosos. Veja bem, não foi Anás, não foi Caifás, não foi os fariseus que crucificaram Jesus. Ele não está lá por causa deles. Ele não está lá por causa de Judas e sua ganância. Ele não está lá por causa da inveja dos sacerdotes. Jesus não está naquela cruz do centro porque Pilatos o condenou por covardia. Não. Ele não está lá por nenhuma dessas coisas. Sabe por que Jesus está naquela cruz do centro? Porque o amor de nós. E porque Ele mesmo assim se entregou voluntariamente. Voluntariamente Ele foi para aquela cruz. Jesus não foi crucificado por força. Jesus não foi crucificado por obrigação. Ele voluntariamente deu a sua vida. Entregou a sua vida. É por isso que Ele está naquela cruz. Porque o Pai o entregou por amor. E porque Ele a si mesmo se entregou. Ninguém toma a minha vida, Jesus dizia. Ninguém toma, eu a dou. Eu a entrego. Eu dou ela por amor de muitos, por amor de vós, eu dou ela. Não foi Pilatos, foi Deus Pai. Foi Jesus voluntariamente. Jesus está naquela cruz do centro, sabe por quê? Ele está lá porque morrendo por nossos pecados. Naquela cruz do centro, Jesus está morrendo por pecados. Olha aqui para mim, você crucificou Jesus. Você, eu, nós. Ele está naquela cruz por causa dos nossos pecados. Ele morreu por nossos pecados. Nós o crucificamos. Aí você diz, não, mas eu não estava no Calvário. Eu não estava gritando solta Barrabás. Mas Ele está lá morrendo pelos pecados que você cometeu depois que você veio a existir. Ele está lá morrendo pelos pecados que você tem cometido. Ele morreu por esses pecados. Ele derramou o seu sangue por aqueles pecados. Nós não estávamos lá fisicamente, mas nós somos agentes da crucificação de Jesus. Por conta do nosso pecado, por conta das nossas falhas morais. E aí sabe o que nós vemos? Que mesmo Jesus morrendo por nossos pecados, Ele não vê nisso um motivo de vergonha. Ele não vê nisso um motivo, sabe, de se envergonhar por morrer pelos nossos pecados. Pelo contrário, Ele morreu pelos nossos pecados se alegrando por isso. Não foi causa de ignominia. Hebreus vai dizer, põe para nós, vamos ler o texto. Hebreus 12. Olha o que Hebreus 12 vai dizer. Hebreus 12, versículo 2. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca, olha isso aqui, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Ele suportou a cruz sem se preocupar com a vergonha. Ele morreu por nós, sem se preocupar, irmão, com o seu status, com a sua aparência, com o que as pessoas na cruz estavam pensando dele. Ele não viu nisso um motivo de vergonha. Por isso, a cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por nós. Olhe para a cruz de Cristo. Ali você consegue medir a dimensão do amor de Deus por você. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por nós, a maior de todas elas. Só que ela também nos mostra o quanto nós somos pecadores, a ponto de Deus Pai ter que matar o seu Filho na cruz por nós. A cruz, ela tem esse paradoxo, ela mostra o quanto somos amados, mas o quanto somos pecadores. O quanto Deus nos amou, mas o quanto nós pecamos contra a santidade de Deus. A cruz é a maior expressão do amor de Deus, mas ela também é a mais intensa expressão da ira de Deus sobre o pecado. Você quer saber qual a mais intensa expressão da ira de Deus sobre o pecado? Olhe para a cruz e veja Jesus dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E o próprio Deus se afastando do seu Filho, porque o pecado de toda a humanidade vem sobre ele ali naquele momento.
Os nossos pecados, os pecados que nós cometeríamos, todos os pecados da humanidade, eles vêm sobre Cristo e o próprio Pai se afasta dele. E ele se sente desamparado naquela cruz. E ali ele bebe o cálice da ira de Deus que era nosso. E ali ele bebe aquilo que era destinado a nós. A cruz nos mostra a expressão do amor de Deus gigante por nós. Mas ela também nos mostra a mais intensa expressão da ira de Deus sobre o pecado. Deixa eu falar algo para você que está aqui. O pecado é horrível aos olhos de Deus. Deus abomina o pecado. Qualquer tipo de pecado. O pecado, ele fere a santidade de Deus. Deixa eu repetir. Deus odeia o pecado. O pecado fede, cheira mal às narinas de Deus. Deus abomina o pecado. Deixa eu falar para você, Deus não ama nem o pecado e nem o pecador. Porque o pecado, ele comete aquilo que fere a santidade de Deus. Veja bem, não é o pecado que irá para o inferno, é o pecador. O pecado é horrível diante de Deus. O pecado é algo abominável para Deus. Sendo assim, sendo o pecado horrível aos olhos de Deus, a santa justiça de Deus, ela exigia punição pelo pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então a santa justiça de Deus, a justiça divina de Deus, ela exigia morte pelo pecado. O que Deus faz então? Deus, de uma forma incompreensível, Ele demonstra o seu amor eterno. Ele pune o nosso pecado em Jesus. O salário do pecado é a morte. Deus então, Ele vai punir o nosso pecado, não em nós. O seu amor eterno, o seu amor poderoso, maravilhoso, inexplicável. Ele faz com que o castigo que era nosso seja despejado sobre Cristo. Ele derrama o castigo que era nosso sobre o seu Filho. Ele nos poupa da morte eterna. Ele nos poupa da morte eterna. Quando nós olhamos para aquela cruz do centro, sabe o que está acontecendo ali? Ali todos abandonam Ele. Ali Ele está só, e sabe o que está acontecendo naquela cruz do centro? Jesus está bebendo sozinho o cálice amargo da ira de Deus. É desamparado para que nós fôssemos aceitos. Ele é desamparado naquela cruz para que eu e você fôssemos aceitos por Ele. Naquela cruz Ele está só, desamparado, bebendo o cálice da ira de Deus. Ele poderia descer de lá. Era simples. Ele poderia invocar uma miríade de anjos, poderia descer ali e matar todos aqueles soldados. Ele poderia arrancar aqueles cravos da cruz e sair de lá, ele poderia, mas ele não fez. Ele não desceu daquela cruz. E sabe por que ele não desceu daquela cruz? Para que nós pudéssemos subir ao céu. Ele não desce daquela cruz para que eu e você pudéssemos ir à eternidade. Sabe por que ele aguenta tudo aquilo naquela cruz? Para que eu e você subíssemos ao céu. Ele está lá naquela cruz se fazendo maldição para que nós fôssemos benditos de Deus Pai. Louvado é o nome de Jesus. Ele está lá sendo maldição em nosso lugar, para que nós fôssemos os benditos de Deus. Ele está lá morrendo a nossa morte, para que a gente pudesse viver a sua vida. Ele está lá no meio dos ladrões, crucificado, bebendo o cálice da ira sozinho, abrindo a porta da salvação para nós, nos dando a oportunidade, irmãos, de viver uma vida eterna com Ele, morrendo a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Portanto, preste atenção, você que está aqui essa noite. Jesus é a única esperança que temos de perdão e de salvação. Não existe outra.
Jesus é a única esperança que temos de perdão e de salvação. Você não pode se salvar sozinho. Veja bem, você não pode salvar a si mesmo. Você não pode, você não consegue. E se você tentar, vai dar errado. Você não pode se salvar sozinho. Suas obras não podem salvar você. Não podem. As suas obras não salvam você. Veja bem, a sua religiosidade não salva você. Você pode ser muito religioso, você pode ser muito religiosa. A sua religiosidade não vai salvar você. Ela não tem poder para isso. Veja bem, o seu moralismo não vai salvar você. Não, porque eu sou uma pessoa boa, nananá, 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 nananá. Pessoas boas não vão para o céu. Veja bem, pessoas que vão para o céu são pessoas arrependidas. Não, mas é que eu vivo uma vida correta, eu sou moralmente íntegro. Seu moralismo não salva você. Deixa eu falar para você, moralismo não é evangelho. Não é, e Tim Keller fala muito isso. Muitas vezes nós queremos moralizar as pessoas quando elas precisam de arrependimento. Seu moralismo não pode salvar você. Sabe qual a mensagem da cruz de Cristo? A cruz do centro? Essa é a mensagem. É impossível você se salvar. Essa é a mensagem da Páscoa. A mensagem da Páscoa é essa. Deus teve que enviar o seu Filho para morrer por nossos pecados. É impossível você se salvar sozinho. Jesus está lá crucificado, no centro, entre dois ladrões, e a cruz de Cristo é a cruz da salvação. A cruz de Cristo é a cruz que nos redime de nossos pecados. Mas há uma cruz à esquerda. Há a cruz de Cristo no centro, mas há uma cruz à esquerda. E a cruz da esquerda, a cruz do ladrão da esquerda, é a cruz da rejeição. A cruz de Cristo é a primeira cruz, a cruz da salvação. A cruz do ladrão da esquerda é a cruz da rejeição. Olha o que diz o verso 39 do capítulo 23. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, você não é o Cristo, o Filho de Deus, salve-se a si mesmo e também a nós. O ladrão da esquerda está lá crucificado, e ele se dirige a Cristo zombando de Jesus. Ele diz: tu não é o Filho de Deus, tu não é o Cristo, desce daí, salva a ti mesmo e salva também a nós. Veja bem, aquele homem está tão perdido que a mente dele está voltada apenas para a vida terrena. Ele queria descer daquela cruz para continuar a viver uma vida terrena. Veja bem, irmãos, tem muitas pessoas como aquele ladrão. A cabeça delas está na terra, os pensamentos delas estão na terra. Elas pensam que a vida aqui é tudo que elas têm. Existe uma eternidade, meus irmãos. Existe uma eternidade para todos nós, para todos. Veja bem, todos nós viveremos eternamente. A questão é aonde viveremos eternamente. Porque a eternidade é uma realidade, irmãos. Veja bem, não vai ter pessoas que vão estar na eternidade com Cristo no céu, e o restante daqueles que não foram salvos vão viver aqui 70, 80, morrer e a vida acabou. Não, o céu é eterno, o inferno também é eterno. O inferno também é eterno. A Bíblia diz que lá o fogo não se apagará, e o bicho ele não se consumirá. Haverá pranto e ranger de dentes dia e noite. O fogo vai queimar e não vai se apagar. E aí nós achamos, não, porque o que importa é aqui. Não, o que importa é depois daqui. Para onde você vai depois daqui? Aonde você vai viver a sua eternidade? Não, porque a vida é curta, ela tem que ser vivida. Vai brincando. Vai brincando com a vida é curta, ela tem que ser vivida. Eu tenho que curtir a minha vida, eu tenho que aproveitar a minha vida. Muitas pessoas estão como aquele ladrão. Elas estão com a sua cabeça na terra. Você parou para pensar? Jesus na cruz do centro. Imagine isso comigo. Jesus na cruz do centro. Um ladrão à esquerda, um ladrão à direita. O ladrão da esquerda é condenado. O ladrão da direita é salvo. Por quê? Porque se os dois estão ali no mesmo lugar, os dois estão diante de Jesus, os dois estão vendo o que Cristo está fazendo, e estão ouvindo o que Jesus está falando, porque ele falou, você se lembra, domingo passado? Ele falou 7 coisas na cruz. As 7 palavras que ele falou na cruz. E sabe quem está ouvindo essas palavras? O ladrão da direita e o ladrão da esquerda. Ambos estão ouvindo Cristo pregando naquela cruz. Só que o ladrão da esquerda é condenado, e o ladrão da direita, ele é salvo. Por quê? Deixa eu falar algo para você aqui. Não há nada mais perigoso
nada mais perigoso do que alguém ouvir e do que alguém ver e ainda assim rejeitar a Cristo e a sua obra naquela cruz. Não há nada mais perigoso do que isso. Não há nada mais perigoso do que você estar aqui. Veja bem, você está num lugar perigoso. A palavra de Deus está sendo pregada para você. E você precisa de alguma forma responder essa palavra. E você vai responder. Ou você vai receber ela ou você vai rejeitar ela. E não há nada mais perigoso do que ouvir, ver, conhecer e não aceitar. Foi isso que aconteceu com aquele ladrão. Ele ouviu, ele viu, mas ele rejeitou. Ele ouviu, ele viu, mas ele rejeitou. Aqueles dois ladrões que estavam sendo ali crucificados com Jesus, eles tinham o mesmo estilo de vida, eram ladrões, eles eram bandidos. Os dois haviam recebido a mesma sentença, morte de cruz. Os dois ladrões estavam expostos às mesmas circunstâncias, crucificado, morrendo ali à míngua, ao lado de Jesus. Os dois tinham dito os mesmos insultos. Os dois haviam blasfemado contra Jesus na cruz. Só que um é salvo e o outro é condenado. Preste atenção aqui. Talvez você esteja perto de Jesus, meu irmão. Talvez você esteja perto de Jesus, minha irmã. Talvez você que está aqui, você cresceu num lar crente, num lar cristão, num lar evangélico. Talvez você que está aqui, o seu lar é um lar hoje evangélico. Talvez você está perto de Jesus, seu lar é um lar cristão. Você cresceu num lar cristão. Talvez você congrega há muito tempo. 10 anos, 15 anos, 20 anos. Talvez todas essas coisas são realidades para você. Só que mesmo assim, você tem rejeitado o evangelho. E tem endurecido o seu coração para a pregação do evangelho. Talvez você está há tempos na igreja. Talvez você é batizado, você dizima, você participa da ceia. Mas você endurece o seu coração para o evangelho. Você rejeita a pregação da palavra. Talvez o pastor está aqui comunicando o evangelho para você. Você está dizendo, mas não é bem assim. Eu não creio bem assim. Eu não entendo que seja desse jeito. E pouco importa o que você creia, o que você entenda. O que importa é o que está escrito. E toda vez que você resiste à palavra, endurece o seu coração para a pregação, você está rejeitando a Cristo. Você não rejeita um pregador. Você não rejeita quem está ensinando você. Você está rejeitando a palavra de Cristo. Talvez você tenha rejeitado, endurecido o seu coração. E deixa eu falar algo para você. Cuidado. Cuidado. Cuidado ao endurecer o seu coração para a palavra. Cuidado ao rejeitar a palavra de Deus. Cuidado. Cuidado ao ouvir, a estar perto de Jesus, a fazer parte da igreja, a estar numa família cristã, a congregar há muito tempo. Cuidado, cuidado com isso. Cuidado se você tem rejeitado, sabe por quê? Porque essa hoje aqui pode ser a sua última chance. Pode ser a sua última chance. Pode ser a sua última oportunidade. Quem aqui pode me garantir que amanhã de manhã estará acordado para levantar e ir ao seu trabalho? Quem pode me garantir isso? Quem aqui pode me dar a garantia de que amanhã estará vivo? Quem de nós pode dar essa garantia? Quem de nós pode ter a certeza que amanhã haverá tempo para se arrepender? Quem de nós? Quem de nós pode ter essa certeza que amanhã haverá tempo para buscar ao Senhor? Quem de nós, meus irmãos? Quem de nós pode aqui afirmar que amanhã estará saudável, estará vivo, buscando ao Senhor? Nós cremos que pela graça isso pode acontecer, mas nenhum de nós pode dar a certeza disso. Nenhum de nós. Então cuidado. Cuidado ao rejeitar a pregação. Cuidado ao rejeitar o ensino das Escrituras. Cuidado a endurecer o seu coração para a palavra do Senhor, porque essa aqui pode ser a sua última oportunidade. Essa aqui pode ser a sua última noite. Talvez Jesus trouxe você aqui para salvar você, para quebrantar o seu coração. E Ele está como uma rocha, como uma pedra. O ladrão, sabe por quê? Porque na hora que ele está lá, sendo crucificado, ele continua rebelde a Deus. Ele está lá, rebelde, com o seu coração duro. Por isso ele perece. A rebeldia dele fez com que ele perecesse. Nesse mundo que prega a rebeldia, né? Eu faço o que eu quero, eu ando o que eu quero, ninguém me governa. Rebeldia, irmãos, rebeldes. A rebelião é do diabo. Satanás, ele é o primeiro rebelde de toda a história. E sabe o que Satanás adora? Ele adora os rebeldes, ele ama os rebeldes.
E a rebelião nos leva a isso, a perecer. E aqui eu não estou falando a rebelião a um líder ou a alguma pessoa, porque eu nem quero a sua submissão. Eu quero que você seja submisso a Deus, que você seja alguém rendido a Deus, que você não se rebele contra Deus e contra a sua palavra. Deixa eu falar algo para você: sua rebeldia contra o Senhor e a sua palavra não irão dar em boa coisa. Se você entrou aqui essa noite, eu quero falar aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo. Se você entrou aqui, você tem se rebelado contra a palavra do Senhor, não vai dar coisa boa, não vai. Se arrependa hoje aqui. Veja bem, se arrependa hoje aqui. Abandone esse pecado, se dobre a Jesus, se renda a Jesus hoje aqui, porque isso não vai dar coisa boa. Não dá, nunca dá. Me apresente uma pessoa que se rebelou contra o Senhor e que a sua vida melhorou, e eu paro de pregar o Evangelho. Eu não conheço nenhuma. Não existe uma pessoa a sua palavra que a sua vida ficou boa. Nenhuma. Pelo contrário, eles andam de mal a pior. Eles andam indo sempre de mal a pior. Aquele ladrão da cruz, ele está do lado de Jesus, morrendo, e ele está orando. Ele ora a Jesus. Ele ora a Jesus dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e salva a nós. Ele está orando. Ele está orando, ele está buscando a Jesus ali naquela cruz. Ele está dizendo: olha, tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo, homem. Desce daí, salve também a nós. Quantas pessoas que elas reconhecem que Jesus é real? Quantas pessoas que elas acreditam na existência de Jesus? Quantas pessoas oram a Ele diariamente? Quantas pessoas oram a Jesus? Quantas pessoas fazem pedidos a Jesus e mesmo assim estão perdidas? Quantas pessoas se dirigem? Aquele homem está orando a Jesus e ele se perdeu. A piedade dele era uma piedade falsa, era uma piedade interesseira, era uma piedade que visava apenas o bem próprio dele. O pedido daquele homem na cruz é um pedido que vai na contramão do propósito redentivo do Senhor. Veja bem, ele está dizendo: desce daí, vem para cá, desce daí, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e salva a nós. Ele está orando contra a vontade de Deus. Ele está orando contra aquilo que Deus não queria. Ele está pedindo uma coisa que Deus não iria fazer. Você já pensou se Jesus descesse daquela cruz? Aonde você estaria agora? Se Jesus desce daquela cruz, aonde você estaria? No inferno. Eu estaria no inferno. Todos nós estaríamos condenados. Não haveria chance de salvação para nós. Se Jesus ele não suportasse a ira de Deus, que deveria cair sobre a nossa cabeça, nós estaríamos condenados eternamente. Se ele não tivesse recebido e suportado aquela ira, não haveria salvação para nós, não haveria solução para nós. Sabe o que nós vemos nesse mundo? Muitas pessoas querem ser salvas. Elas querem a salvação, só que elas querem a salvação do seu jeito. Elas querem ser salvas da sua maneira. Então elas customizam Jesus. Elas criam o Jesus da sua cabeça. E elas dizem: não, o Jesus que eu conheço não é assim. Espera aí, será que você conhece Jesus? Não, é que o Jesus que eu sirvo não é esse Jesus. Mas espera aí, que Jesus você serve? Conhece? Não, é que o meu Jesus não faz isso. Quem é o seu Jesus? É o Jesus da Bíblia? As pessoas elas criam um Jesus customizado, um Jesus da sua cabeça. E elas querem que o Jesus da sua cabeça salvem elas da maneira delas. Então elas querem viver no pecado, elas querem viver na depravação, elas querem viver na imoralidade, e elas acham que Jesus vai salvar elas. O Jesus da Bíblia não salvará essas pessoas. Pelo contrário, Ele enviará todas elas ao inferno se elas não se arrependerem. Enviará. Muitas pessoas querem a salvação, só que elas querem do seu jeito. Elas querem ser salvas pelos seus méritos. Elas querem ser salvas pelas suas obras. Elas querem ser salvas como o ladrão da cruz. Desce daí. Salva-te a ti mesmo e salva também a mim. Muitas pessoas estão que nem aquele ladrão da cruz da esquerda. Estão rejeitando a Jesus. Elas querem a salvação, mas elas querem a salvação do seu jeito. Deixa eu falar para você, por esse jeito, por esse caminho não tem salvação.
Não existe salvação dessa maneira. Não existe salvação desse modo. Deixa eu falar algo mais para você. Você que está aqui sentado aqui todos os domingos. Se você tem ouvido o Evangelho há anos, mas ainda não se arrependeu. Se você tem ouvido o Evangelho há anos, mas a sua vida ainda está centrada em você, centrada no seu eu, centrada no seu ego, centrada naquilo que é bom para você. Se você está ouvindo o Evangelho e querendo ser salvo do seu jeito, cuidado. Cuidado. Não vai dar bom. Não vai dar. Não vai dar bom. Se você não se arrependeu, ainda se arrependa. Veja bem, se o seu ego, se o seu eu está aqui, sabe, se a sua vida está girando em torno do... vai dar muito ruim. Na verdade, vai dar muito ruim. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Aquele homem está na cruz da esquerda e sabe o que ele está fazendo? Está rejeitando a última chance. A última chance. Ele está morrendo e rejeitando a última chance que ele tinha. Ele morre sem salvação. Ele morre sem salvação. Deixa eu perguntar para você aquela perguntinha da igreja pentecostal que era muito feita e mal compreendida. Se Jesus voltasse hoje, com salvação ou sem salvação? Se Jesus voltasse para você hoje, recolhesse você, com salvação ou sem salvação? O ladrão da esquerda rejeitou o Evangelho, rejeitou a Cristo. Ele morreu sem salvação. Deixa eu falar algo mais para você aqui. Olhe para mim aqui, para os meus olhos. Essa noite aqui, Jesus está dando para você mais uma oportunidade de se arrepender dos seus pecados. É mais uma oportunidade que Jesus está dando. Ei, veja bem, não endureça o seu coração à pregação. Não endureça o seu coração ao chamado de Cristo para a sua vida, ao arrependimento. Essa noite Jesus trouxe você aqui e Ele chama você ao arrependimento. Ele está te dando mais uma oportunidade de você se arrepender hoje aqui. Jesus trouxe você hoje aqui, Ele está te dando mais uma oportunidade, homem, mais uma oportunidade, mulher, de você crer nele, de você crer na obra da cruz do centro, de você crer no sacrifício perfeito daquela cruz. Ele está te dando mais uma oportunidade aqui essa noite. O seu futuro não pertence a você, não pertence. Você não sabe como será o seu dia amanhã, nenhum de nós sabe. O nosso amanhã, ele pode vir a não existir, irmãos. Ele pode vir a não existir. E Jesus está nos dando a oportunidade hoje. Ele está nos dando a chance hoje. Ele está chamando você hoje dizendo: arrependa-se dos seus pecados. Creia no sacrifício de Jesus naquela cruz. Confesse e renda a sua vida a Ele, receba perdão sobre os seus pecados, seja lavado no sangue do Cordeiro essa noite, seja limpo no sangue do Cordeiro essa noite, receba a vida eterna sobre a sua vida aqui essa noite, meu irmão. Ele trouxe você aqui para isso. O seu futuro não está nas suas mãos. Quem de nós pode acrescentar um côvado à nossa vida? Quem de nós pode acrescentar uma hora ao nosso destino? Quem de nós pode dar a garantia do que acontecerá amanhã, do que acontecerá quando nós saímos daqui para fora? Quem de nós? Então não perca a oportunidade que Jesus está te dando hoje. Ele está te chamando hoje. O ladrão da cruz da esquerda, ele rejeitou, e aquela cruz, sabe o que ela nos ensina? Que a rejeição ao Evangelho, que a rejeição à pregação, elas desembocam apenas em um lugar: condenação eterna. A cruz do centro, a cruz da salvação. A cruz da esquerda, a cruz da rejeição que leva à condenação. Mas havia uma terceira cruz da direita faz. A cruz da direita, ela reflete a graça de Deus. Na cruz da esquerda nós vemos a rejeição e a condenação. Na cruz da direita nós vemos a aceitação e a graça de Deus sendo derramada sobre a vida de um bandido, de um ladrão, de um malfeitor. Essa cruz da direita, a da esquerda, condenação. A do meio, salvação. A cruz da direita, ela representa a aceitação. Sabe o que chama atenção? É que havia 2 ladrões na cruz. Acho que você entendeu isso, né? Sabe o que acontece?
No início os dois estão falando impropérios para ele. No início os dois estão desferindo palavras caluniosas contra ele. Só que nós vamos ver que o da esquerda, ele continua com o seu coração endurecido. E que o da direita, ele tem o seu coração transformado. De forma miraculosa. De forma sobrenatural. Não há uma explicação clara. Há uma explicação clara. Há um motivo porque ele tem o seu coração transformado ali. Aqueles dois homens que estavam blasfemando, Mateus 27:44 vai falar sobre isso. Põe para nós, só para a gente fundamentar o que eu estou falando. Mateus 27:44. No relato de Mateus da crucificação, ele vai dizer que os dois estavam blasfemando. Que os dois estavam caluniando a Cristo. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Os dois estavam insultando a Cristo na cruz. Os dois estavam blasfemando contra Jesus. O que fez que o ladrão da cruz da direita mudasse sua atitude? O que faz com que ele mude o seu coração em tão pouco tempo? Sendo que alguns minutos atrás ele estava blasfemando. O que faz com que ele mude? Qual foi a primeira palavra que Jesus falou na cruz? Qual? Não, você estava aqui semana passada. A primeira palavra que Jesus fala na cruz está no verso 34 de Lucas. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja bem, eles estão ouvindo Jesus crucificado, orando ao Pai, dizendo: Pai, perdoa eles. Pai, tem misericórdia deles. Pai, abranda, Senhor, apenas sobre eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Veja bem, o da esquerda está ouvindo isso e ele rejeita o que Cristo está fazendo. Só que o da direita, quando ele começa a ouvir Jesus orando pelos seus inimigos, Jesus orando por aqueles que estavam crucificando a ele, de alguma forma aquilo move o coração daquele homem, aquilo quebranta o coração daquele ladrão. Quando ele ouve Cristo orando, ele ouve as palavras de Cristo na cruz, ele observa as atitudes de Cristo orando ao Pai, pedindo em favor daqueles que o crucificavam. Aquele homem é tocado, aquele homem ele tem o seu coração quebrantado por aquilo. As palavras de Cristo, a atitude de Cristo, elas mudam o coração daquele homem. As palavras e as atitudes de Jesus mudaram a vida daquele homem, irmãos. Mudaram de forma tão radical que ele reconhece que Cristo é o Senhor dele naquela cruz. Que ali ele recebe a salvação em tão poucos minutos. Ele passa de condenado a salvo. Ele passa de rejeitado a aceito. Ele passa de blasfemo a adorador ali pendurado naquela cruz. Numa fração de segundos, as palavras de Jesus, as atitudes de Jesus. Sabe qual é a verdade, irmãos? A verdade é que as palavras e as atitudes de Jesus naquela cruz mudaram também as nossas vidas. Sabe por que as nossas vidas foram transformadas? Por causa das palavras de Jesus naquela cruz. Por causa da atitude de Jesus naquela cruz. Veja bem, não foi só aquele ladrão que teve o seu coração quebrantado. Nós um dia tivemos o nosso coração quebrantado por isso. Não foi só aquele ladrão que teve a sua vida mudada. Você que está aqui hoje, a sua vida foi mudada por causa das palavras e da obra de Jesus naquela cruz. Jesus mudou a vida daquele ladrão, mas ele mudou também a minha vida. Ele mudou também a sua vida. Ele mudou a vida desse irmão que está do seu lado. E ele continua mudando a vida das pessoas por causa das suas palavras e das suas atitudes. Ele continua transformando a vida de pessoas. Aquele ladrão, ele começou blasfemando. E ele terminou quebrantado e arrependido. Sabe como ele termina a sua vida? Ele termina a sua vida ao lado de Jesus. Quebrantado, arrependido, salvo. Ele estava condenado, mas ele foi alcançado pela graça de Deus. Ele estava condenado ao inferno, mas a graça de Deus alcança ele naquela cruz. A misericórdia de Deus alcança ele naquela cruz. Sabe o que nós podemos ver na vida desse ladrão da direita, que foi alcançado pela graça? Nós podemos ver 6 coisas que aconteceram com ele no momento da sua salvação. As 6 coisas que acontecem com aquele ladrão, vejamos elas uma a uma. 6 coisas que aconteceram com o ladrão da cruz da direita. A primeira delas, ele temeu a Deus. Ele está lá naquela cruz, sendo crucificado, e sabe o que acontece com ele no momento da sua salvação? Ele teme. Ele teme a Jesus, porque todo salvo tem temor. Veja bem, todo salvo tem temor. Sabe qual o cinto de segurança de um salvo? Temor ao Senhor. O temor a Deus é o que nos guarda de sermos blasfemos.
O temor a Deus é o que nos guarda de blasfemarmos o nome de Deus com as nossas palavras e com a nossa vida. Sabe qual a primeira coisa que acontece no momento daquela salvação? Ele teme ao Senhor. Ele teme a Deus. Olha o que diz no verso 40, a parte A. Porém o outro malfeitor repreendeu-o dizendo: você nem ao menos teme a Deus. Ele está repreendendo o ladrão da cruz da esquerda agora, dizendo: você não tem temor de Deus? Você não teme a Deus? Você está aí blasfemando? Aquele homem, no momento em que ele é salvo, ele teme ao Senhor. Ele não é apenas tomado pelo temor de Deus, mas ele também vai ao ladrão da cruz da esquerda e repreende ele, porque ele não temia ao Senhor. Olha, irmãos, que impactante isso. Ele viveu uma vida inteira sem temor. Uma vida inteira sem temor. Mas agora, naquela cruz, o temor de Deus entra na vida daquele homem. De forma instantânea, de forma momentânea, de forma graciosa, de forma miraculosa, o temor de Deus entra na vida daquele homem. E ali naquela cruz, ele teme a Deus, ele repreende aquele que não temia a Deus. Veja bem, não há salvação sem temor a Deus. Não há. Não existe salvação sem temor a Deus. Você e eu precisamos temer a Deus. Nós precisamos temer a Deus. Talvez uma das principais marcas de um salvo é que ele teme ao Senhor. Veja bem, ele não faz algumas coisas não porque não pode, e não porque não tem vontade, porque ele tem vontade, porque ele pode fazer, mas porque ele teme ao Senhor, ele não faz. Porque ele ama ao Senhor, e porque ele teme ao Senhor, ele não faz. Veja bem, não há salvação sem temor a Deus. Você precisa temer a Deus, irmãos. Você que está aqui, meu irmão e minha irmã, você precisa temer a Deus. Você precisa se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Se humilhe debaixo da potente mão do Senhor, tema a Deus. A segunda coisa que aconteceu no momento da salvação daquele homem, além de temer a Deus, ele reconheceu o seu pecado. Ele reconhece o seu pecado. No verso 41 ele vai dizer assim: a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Então veja bem, no momento da salvação o que ele faz? Ele reconhece o seu pecado. Ele diz: olha, ele não merecia aquilo ali, mas nós somos bandidos. Nós merecemos o que estamos recebendo. A nossa condenação aqui é justa, o que estamos recebendo é justo. A segunda coisa que acontece ali, aquele homem reconhece o seu pecado. Ele reconhece que está na cruz por conta dos seus crimes e pecados. Ele reconhece isso diante do Senhor. Ele sabe que aquela punição é justa. Ele sabe que o que ele está passando ali é justo. Ninguém pode ser salvo, a não ser que reconheça os seus pecados. A não ser que reconheça que é pecador. Pastor, e se Jesus me mandar para o inferno por conta dos meus pecados? Ele estará sendo justo. Não há injustiça da parte de Deus em condenar pecadores ao inferno. Não há. Nós romantizamos Jesus e dizemos: não, mas se Deus salva uns e escolhe uns e condena outros, Ele é um Deus injusto. Leia Romanos. Quem somos nós para dizer a Deus o que Ele pode e o que Ele não pode fazer? O que é o vaso para dizer para o oleiro o que ele pode e o que ele não pode fazer? Veja bem, todos são pecadores. O que Deus faz? De todos os pecadores Ele escolhe alguns, salva alguns, regenera alguns muitos milhares de milhares que serão salvos. Só que se Jesus condenar você para o inferno por conta dos seus pecados, Ele estará sendo justo. Não há injustiça da parte de Deus. Terceira coisa que acontece naquela cruz no momento da salvação daquele homem: ele teme a Deus, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que Jesus é inocente. Ele diz: olha, nós estamos aqui recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este aí ele não fez nenhum mal, ele é inocente, ele não tem culpa do que está passando, ele não é merecedor dessa cruz. Veja bem, irmãos, um pecador não poderia morrer vicariamente por outros pecadores, por isso Jesus precisou vir. Por isso Ele foi gerado pelo Espírito, por isso Ele nasceu num corpo sem pecado, viveu uma vida sem pecado, morreu sem pecado. Assim Ele expiou os nossos pecados, pagou a conta que era nossa. Um pecador, ele não poderia morrer na cruz pelos crimes e pecados de outros pecadores. Aquele homem sabe que a punição que está recebendo é justa. Só que a punição que Cristo está recebendo não é injusta.
Jesus não tinha pecado, ele se fez pecado no nosso lugar. O nosso pecado foi lançado sobre ele. E você que está aqui, vou repetir o que estou repetindo e vou repetir de novo. A não ser que você reconheça que Cristo foi para aquela cruz pelos seus pecados, não há esperança para a sua vida. Não há. Se você não reconhecer que Jesus foi para aquela cruz pelos seus pecados, não há esperança para você. Se você não reconhecer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não há esperança para a sua vida, não há. Uma quarta coisa que acontece no momento da crucificação e da salvação daquele bandido à direita, ele reconhece que Jesus é o Rei da Glória. Ele reconhece. Ele vai dizer no verso 42, e acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. O que ele está dizendo? O Senhor tem um reino, o Senhor é rei, o seu reino não é daqui. Quando o Senhor vier no seu reino, lembre-se de mim. Lembre-se, quando o Senhor vier no seu reino, ele reconhece que Jesus é o Rei da Glória. A quinta coisa que acontece no momento da salvação daquele homem, ele reconhece que Jesus podia salvá-lo. No mesmo verso 42 ele vai dizer: lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Ele está dizendo: eu sei que você pode me salvar na sua vinda. Eu sei que você pode salvar a minha alma, me salvar da condenação eterna. Ele reconhece que Jesus podia salvá-lo. Ele chama Jesus de Salvador. Ele não pede para que Jesus tire ele daquela cruz, como o ladrão da esquerda. Ele não pede para que Jesus salve ele daquele momento. Ele pede pela salvação eterna da sua vida. Redobre a sua atenção aqui. Você que está aqui sentado hoje, você pode ter o melhor da terra, irmão. Sabe, você pode ter as melhores coisas dessa terra. Você pode ter saúde, você pode ter muito dinheiro, você pode ter uma família, você pode ter conquistas, você pode ter sucesso, você pode ter todas essas coisas. Se você não tem a vida eterna, ainda assim a sua vida não serve para mais nada. Não serve para nada. O problema é que muitos estão como o louco da parábola. Destruirei os meus celeiros, construirei celeiros maiores, armazenarei tudo o que eu tenho e direi à minha alma: alma minha, come, bebe, folga, te alegra. Aí Jesus diz: louco, amanhã te pedirão a tua alma e o que tu tens para entregar. Veja bem, dinheiro, saúde, sucesso, bens materiais, você pode ter todas essas coisas, mas se você não tem a vida eterna, nada disso adianta. Tudo isso vai perecer, tudo isso vai ficar, a traça e a ferrugem vão corroer. Veja bem, tudo isso vai ficar aqui, irmãos, tudo isso vai ser destruído. Se você não tem a vida eterna, tudo isso é nada, não vale de nada, não serve para nada. Se você tem tudo isso e não tem a vida eterna, você é louco, você está perdido. Você está sem esperança nesse mundo. A sexta coisa que acontece na salvação daquele homem na cruz da direita, ele se volta para Jesus arrependido. Ele diz: lembre-te de mim quando vieres no teu reino. Lembre-te, salva-me, eu me arrependo, eu reconheço que eu mereço isso aqui que eu estou passando. Mas quando o Senhor vier, lembre-se de mim. Ele se volta para Jesus arrependido. Muitas pessoas, meus irmãos, elas reconhecem que são pecadoras. Elas dizem: eu sou o pecador. É verdade, eu peco mesmo. Só que este homem aqui da cruz da direita, ele reconhece não apenas que é pecador, ele reconhece que somente Jesus poderia salvá-lo. Lembre-te de mim. Quando você viesse, lembre de mim. Ele se volta para Jesus. Ele se volta para Jesus dizendo: misericórdia de mim, Senhor. Tem piedade de mim, Senhor. Salva-me. Não basta você saber que é pecador. Não basta você saber que é pecadora, minha irmã. Não basta. Não basta você saber que Jesus salva meu irmão. Não basta você saber que Jesus salva minha irmã. Você precisa se voltar para Ele. Sabe, você precisa se voltar para Ele em arrependimento. Se arrepender dos seus pecados. Você precisa receber a vida eterna da parte dEle. Não basta saber. Está cheio de pessoas que sabem, que reconhecem, mas que não se voltam para Jesus. Elas não se rendem em arrependimento. A cruz do centro, a cruz da salvação. A cruz da esquerda, a cruz da rejeição e da condenação. A cruz da direita, a cruz que reflete a graça. A cruz da aceitação, a cruz que salva pecadores.
Havia 3 cruzes, uma cruz da salvação, uma da rejeição e uma que reflete a graça de Deus na salvação. Havia 3 cruzes naquele Calvário. E essas 3 cruzes, elas falam a nós. Essas 3 cruzes, elas nos ensinam 3 lições práticas para as nossas vidas. Há 3 lições que aprendemos com as 3 cruzes do Calvário. Que lições são essas? A primeira lição que as cruzes nos ensinam: a salvação não é por obras, a salvação é por graça. A primeira lição que essas 3 cruzes nos ensinam é que não existe salvação por obras. Não existe salvação por méritos. A salvação, ela é inteiramente pela graça. Pelas obras, o ladrão da direita jamais seria salvo. Jamais. Pelas obras, eu e você jamais seríamos salvos. E essa, irmãos, é uma incógnita para esse mundo. As pessoas que os seus olhos estão cegos para o Evangelho, elas não conseguem compreender isso. Elas pensam: como pode? Uma pessoa peca a vida inteira, uma pessoa mente, uma pessoa trai, uma pessoa mata outra pessoa, uma pessoa faz coisas horrendas, e aí ela vai para a igreja, ela crê em Jesus e ela é salva. Isso não é possível. Isso é se esconder atrás da Bíblia. Isso é, maquiar a vida que está vivendo. Quem já ouviu isso? Não, essa pessoa está se escondendo atrás da Bíblia. São pessoas que elas não conseguem compreender o mistério do Evangelho. Elas não conseguem compreender o tamanho do alcance do sacrifício de Cristo naquela cruz. Para elas é uma incógnita. Como pode pessoas más agora se tornarem pessoas boas, pessoas que amam Jesus, pessoas que são salvas? Como pode? Como pode pessoas que vivem totalmente errados serem salvas? Como pode um bandido ser salvo na cruz? Como pode? Como pode? Como pode pessoas serem salvas na última hora, no último momento, antes de darem o último suspiro? Como pode? A pessoa viveu a vida inteira torta, agora ela está lá na cama do hospital, e aí por uma tristeza, por um remorso, ela aceita Jesus. Não, Jesus salva muitos no leito do hospital. Há muitos que são salvos ali, naquele último momento, naquele último suspiro, na última oportunidade. Só que a maioria das pessoas não compreendem isso. Para elas é mentira, hipocrisia. Para elas isso é falso. A verdade, irmãos, é que pelas obras todos estamos condenados. Todos nós. A verdade é que se não fosse a graça de Deus, todos nós teríamos o mesmo destino. E as 3 cruzes nos ensinam isso. Pela graça nós vemos um sendo salvo. Pela graça nós vemos um bandido recebendo a oportunidade da vida eterna. Salvação é pela graça. A salvação é por aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E essa é a primeira lição que nós podemos aprender com as 3 cruzes do Calvário. A primeira lição é que a salvação não é por obras, é por graça. A segunda lição que nós podemos aprender com as 3 cruzes do Calvário é que além da salvação não ser por obras e ser por graça, ela é imediata. A salvação, ela é imediata. Olha o que Jesus diz no verso 43. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. A segunda lição que aprendemos com as 3 cruzes do Calvário é que a salvação, em que aquele ladrão que havia crido morre na cruz, ele entra com Jesus no paraíso, no exato momento. No exato momento. Veja bem, há pessoas no céu agora e há pessoas no inferno agora. Não existe sono da alma, irmãos. Não existe pessoas que elas acordarão. Não, o pó volta para o pó, o corpo, a carcaça, mas a alma, o espírito já está com o Senhor, ou já está no inferno. O que acontecerá na vinda de Cristo é apenas a união das 2 coisas. Apenas isso. A salvação, ela é imediata. Não amanhã. Não amanhã, não na hora da morte. Não depois da morte. Não em um tempo indefinido, não, é na hora. Morreu, salvo, eternidade. Morreu, condenado, eternidade no inferno. É imediato. Não existe purgatório. Não existe almas no purgatório. Sabe? Tem almas no purgatório, né? A doutrina da Igreja Católica diz que pessoas morrem e existe um estado intermediário.
pessoas estão no purgatório, e as pessoas aqui estão orando para purgar, para amenizar, para diminuir o pecado delas. Não existe purgatório, existe céu e inferno. Céu e inferno. É isso que existe. Não existe um estado intermediário. Não existe purgatório, não existe reencarnação. Não, uma pessoa não morre. O Espiritismo diz que a alma fica vagando. Então a alma vaga tempos após tempos. E até que ela encontra um corpo para que ela se materialize nesse corpo e viva nesse corpo. Não, não existe reencarnação. Não existe. Tá, pastor, mas o que acontece então quando uma pessoa vai numa sessão espírita lá e ela chama uma pessoa, pede para falar com uma pessoa que morreu, que era um familiar querido, e a pessoa vem e fala tudo para ela? É um demônio. É um demônio. Não é a pessoa. É um demônio. Você acha que os demônios eles não conhecem a nossa vida? Deixa eu falar para você, o Satanás conhece você melhor que você. Você às vezes acha que não é fraco em algumas coisas. Satanás sabe que você é fraco. Ele conhece, irmãos. Os demônios estão diariamente, constantemente à nossa volta. Assim como os anjos de Deus também. Não existe reencarnação. Não existe alma vagando. Existe céu e inferno. E quando nós cremos em Jesus e somos salvos, a salvação ela é imediata. No momento em que você crê em Jesus, você está salvo. Você crê em Jesus, está salvo. Se você sair ali afora agora e a sua vida acabar, se você crê em Jesus, você está salvo. Você vai para a eternidade com Cristo. Sua salvação ela é garantida. Terceira lição que aprendemos com as 3 cruzes do Calvário. A salvação é estar em plena comunhão com Cristo. Essa é a terceira lição. Que a salvação é estar em plena comunhão com Cristo. Hoje estarás comigo. Jesus está dizendo àquele ladrão, você não vai estar com qualquer pessoa, você vai estar comigo lá. Eu vou estar lá contigo no paraíso. O paraíso só é paraíso porque Jesus está lá. Só você lá não seria paraíso. Seria qualquer outra coisa. O paraíso só é paraíso porque Jesus estará lá, plenamente lá. Continuamente lá. E sabe qual a lição que nós aprendemos com as 3 cruzes? Que a salvação é plena comunhão com Jesus. Plena comunhão. O Salvador, ele tem um paraíso, ele tem um jardim, ele tem um lar, ele tem uma cidade santa, ele tem o céu. E sabe o que ele vai fazer com os salvos? Ele levará os salvos para o seu reino. Ele levará os salvos para estarem com ele. Lá, no paraíso, na eternidade, nós estaremos para sempre com Jesus. Todos os dias, eternamente, diariamente, o vendo, aprendendo, o conhecendo. O que faz o paraíso ser paraíso é que Cristo está lá. Veja bem, o paraíso não é paraíso porque lá existem ruas de marfim, estradas de ouro e toda aquela história que todo mundo se apega muito e acha que isso é a essência do paraíso. A essência do paraíso é Cristo. Se tirar Cristo de lá, vai ser apenas um lugar que vai ter muitas coisas, mas não tem aquilo que verdadeiramente vale a pena. O paraíso só é paraíso porque Cristo Jesus está lá. Há 2 destinos, irmãos. Há 2 caminhos, e a Bíblia fala disso continuamente. Ela fala de 2 portas, ela fala de 2 caminhos, ela fala de 2 destinos. Há 2 destinos, há 2 escolhas, há 2 eternidades. 2 eternidades. Sabe o que nós temos diante de nós? A eternidade com Cristo, ou a eternidade no lago de fogo. A eternidade queimando. Há 2 caminhos, há 2 destinos, há 2 eternidades. Eu vou repetir aqui para você que está contaminado pelo humanismo desse tempo. Há 2 eternidades. Não, a vida é muito curta, ela tem que ser aproveitada. Há 2 humanidades. E quem está fazendo você pensar dessa maneira é o secularismo. É o mundanismo, é o humanismo desse tempo. Sabe o que o humanismo e o mundanismo, o secularismo desse tempo, eles querem fazer com que você pense, a sua vida aqui, ela é curta, você precisa aproveitar tudo. Você precisa desfrutar de tudo. Isso, sabe? Moldando a cosmovisão cristã. Há 2 eternidades. Vou repetir para você, há 2 eternidades. Eu quero deixar bem. Há 2 eternidades. Há o lugar onde Lázaro está e há o lugar onde o rico está. Há um lugar onde o Lázaro está no seio de Abraão. E há um lugar onde o rico está com sede, querendo que alguém molhe a ponta do dedo na água. Como?
Há duas eternidades, há dois caminhos, há dois destinos, há uma porta estreita e uma porta larga, há um caminho estreito e um caminho largo. E como diz Moisés, há dois caminhos, eu aconselho você, siga o bom caminho pela porta estreita, renuncie à vida de pecado, creia em Jesus, receba o sacrifício dele naquela cruz. Há duas eternidades, Jesus está lá, no centro, deixando isso claro. Aqueles que rejeitam a ele, eles terão uma eternidade de condenação, mas aqueles que o aceitam, terão uma eternidade de vida eterna com ele no paraíso. Há duas eternidades, há tanto o céu quanto o inferno, e ambos são eternos. Céu é eterno, inferno é eterno, e é comum nós ouvirmos hoje pessoas, inclusive crentes, dizendo: a vida é curta, eu preciso aproveitar. Afinal, não, hoje é domingo, hoje é dia de culto, mas afinal de contas eu preciso aproveitar, porque domingo eu só tenho uma vez na semana, eu preciso desfrutar. A vida é curta. Cuidado para não aproveitar a sua vida demais aqui e acabar num lugar onde você vai odiar estar. Muitas pessoas estão dizendo: a vida é curta, vamos aproveitar. Mas será que não seria melhor dizer: a eternidade é longa, melhor se preparar? Será que não seria melhor dizer: a eternidade é longa, ela é eterna? Será que nós não deveríamos estar aqui nos preparando para a eternidade? Será que não? Não, mas eu preciso desfrutar. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Cuidado para que o seu desfrute não faça com que você viva uma eternidade num lugar de dor e sofrimento. Cuidado. Jesus não morreu naquela cruz do centro para que você vivesse a sua vida centrada em você. Ele não morreu para isso. Ele morreu naquela cruz para que você renunciasse à sua vida aqui, para que você se voltasse para Ele. A eternidade é longa. Quem sabe você não começa a se preparar para ela. Porque veja bem, a vida que você está vivendo aqui, olhe para mim, que o fruto dela será colhido na eternidade. A eternidade virá a colheita. Na eternidade vem o extrato. Na eternidade o boleto chega. O que você está vivendo, que vida você está vivendo hoje aqui, meu irmão? Que vida você está levando hoje aqui? Qual caminho você tem escolhido? Por qual porta você tem entrado? Qual destino você tem caminhado? Há dois destinos. Quem você é aqui essa noite? Você é o ladrão da esquerda? Ou você é o ladrão da direita? Você jamais poderá ser aquele que é crucificado no meio. Mas você certamente ou será o da esquerda, ou será o da direita. Aonde você passará a sua eternidade? Será que você tem convicção que você é uma ovelha na mão de Jesus? Será que você crê? Será que você vive de forma como uma ovelha que ouve a voz do seu pastor e o segue? Aonde você viverá a sua eternidade? Haveria 3 cruzes naquele Calvário. E essas 3 cruzes pregam para nós. Há uma cruz que salva, a cruz de Cristo. Mas há uma cruz que condena. E há uma cruz que reflete a sua graça. Qual a nossa cruz? Qual a cruz que nós estamos carregando aqui? Um ladrão, ele rejeitou a Cristo. O outro creu em Cristo. Um ladrão morreu sem salvação. O outro, mesmo sendo pecador, ele recebeu a garantia e a promessa da vida eterna. Um morreu condenado, o outro morreu salvo. Um rejeitou o sacrifício, o outro abraçou o sacrifício. Um resolveu blasfemar, o outro resolveu adorar. Qual a sua escolha? Qual a sua escolha? Qual caminho você tem tomado? O que você tem escolhido para a sua vida até aqui? Qual cruz é a sua, meu irmão? Qual cruz é a sua, minha irmã? Jesus trouxe você aqui hoje para ouvir essa palavra, se arrepender do seu pecado e ouvir o conselho do seu pastor. Entre pela porta estreita. Entre pelo caminho que leva à salvação. Jesus, ele é muito honesto em suas palavras. Poucos são os que entram por esse caminho. Poucos são os que entram por esse caminho. Poucos.
que você seja um dos poucos. Que você hoje aqui, irmão, que você hoje aqui, irmã, diante de Jesus, renuncie os seus pecados. Que você aqui essa noite renuncie os seus pecados diante de Jesus. Veja bem, há pecados, irmãos, que são visíveis, mas há pecados que estão aqui escondidos em nosso coração e que precisam ser lançados diante de Jesus. Arrependa-se dos seus pecados aqui essa noite. Creia em Jesus. Abrace a sua cruz. Entre pelo caminho estreito. Abrace a cruz do ladrão da direita. Abrace a cruz que reflete a graça de Deus sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Se você puder, se coloque de pé comigo.